Ao Deus eterno seja a honra, a glória e o louvor. E aos amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu trago primeiramente um abraço da Assembleia de Deus, Igreja Mãe no estado do Amapá, que neste ano completou 108 anos ali naquele estado, que tem como presidente o reverendo pastor Iaci Pelas dos Reis, que nos abençoou para que pudéssemos estar aqui, servindo ao Senhor, servindo a esta igreja. Trago também um abraço carinhoso do querido pastor Gilmar Santos, da Assembleia de Deus Cristo para Todos, ali em Goiânia, que ama esta igreja e com muito carinho nos recomendou para que nós pudéssemos estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Leandro Gentil, este servo de Deus. Se ele não tivesse esse sobrenome, alguém teria que colocá-lo, porque de fato ele é um servo de Deus muito gentil, hospitaleiro, e sabe receber os profetas de Deus com hospitalidade e alegria. Sua esposa, pastora Milena, Deus abençoe a sua família, assim também como nosso querido pastor Gilmar dos Santos, que eu tive o prazer de conhecer, pastor Rafael e sua esposa, diácono Raul, e também a sua esposa, que com muita gentileza foram nos receber ali no aeroporto, juntamente com os demais irmãos. A minha irmã Cláudia, que está aqui presente, Deus me presenteou 2 vezes, primeiro de estar aqui com vocês e depois de poder rever a minha irmã. Ela veio do Amapá, eu acredito que já está aqui há quanto tempo? Algo em torno de 6 anos morando aqui no estado de Roraima, e desde que ela veio para cá eu ainda não tinha tido a oportunidade de vir visitá-la. Deus uniu as duas coisas, ela está aqui conosco, minha sobrinha está ali, eu tive a alegria de abraçá-la, segurá-la em meus braços e me alegrar no Senhor pela vida e pela família da minha irmã. Deus te abençoe, mana, um prazer tê-la aqui. Quantos vieram nesta noite ouvir a palavra de Deus? Pois eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, primeiramente no capítulo 1 e o versículo de número 8, e depois o capítulo de número 2. Orando ao Senhor, pedindo de Deus uma palavra dentro deste tema que foi proposto, o Espírito Santo bradou no meu coração sobre algo que eu tenho pregado para a igreja brasileira, porque eu tenho observado, e não somente eu, pastor Gilmar é um outro pregador que tem observado isto, pastor César Moisés, que é um grande amigo, que também tem observado isto, mas a igreja brasileira, que nasceu pentecostal, em razão da chegada principalmente da Assembleia de Deus no Brasil em 1911, e através dela o movimento pentecostal se espalhou pelo Brasil. Nós temos percebido que há um movimento de distanciamento desta realidade pentecostal. E enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: sem poder não tem como fazer missões. A igreja precisa de poder para fazer missões. Então eu quero começar uma ministração hoje e concluí-la amanhã, que tem como título exatamente cheios do Espírito Santo para fazer missões. Será que você pode dizer isso? Diga: cheio do Espírito Santo para fazer missões. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Obrigado, Senhor, uma vez mais pela leitura da Tua palavra. Quando agora, Senhor, nós vamos comunicá-la ao Teu povo, que o Senhor venha usar-me como instrumento em Tuas mãos, para que os Teus filhos recebam a comunicação daquilo que o Senhor deseja falar-lhes nesta noite. Eu te peço, querido Espírito Santo, Tu que és o Senhor desta igreja, o condutor desta liturgia, o realizador da obra nesta noite, fazes conforme Tu queres e de acordo, Senhor, com aquilo que Tu queres. Venha operar, meu Deus, venha encher este ambiente da Tua presença, vem tomar cada centímetro cúbico, Senhor, deste ambiente com a Tua glória, de maneira que nós saiamos daqui revestidos, renovados, cheios, Senhor, do Teu poder. Vem, como já foi cantado aqui nesta noite, reacender a chama. Vem nos encher, Senhor, da glória, para que queime em nossos corações a chama missionária, a chama, Senhor, para ir às nações e para pregar o Teu evangelho. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em o nome de Jesus. Eu quero lhe pedir duas coisas. A primeira coisa que eu quero lhe pedir é que você permaneça com a sua Bíblia aberta, pois eu gosto de pregar com as pessoas acompanhando na Bíblia aquilo que nós vamos pregar nesta noite. A segunda coisa que eu quero lhe pedir é que você devote a sua atenção para a palavra, porque Deus tem algo muito poderoso para falar aos nossos corações aqui nesta noite. Meus irmãos, não existe nenhuma dúvida de que a obra missionária é a obra mais importante que a igreja realiza. Isto fica comprovado pelo fato de Jesus ter utilizado as suas últimas palavras para reforçar, para concitar, para chamar a atenção do seu colégio apostolar a respeito da obra missionária.
Lá em Mateus, no capítulo de número 28, a partir dos versículos 19 e 20, nós vamos encontrar o Senhor dizendo para os discípulos: ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Lá em Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, porém aquele que não for será condenado. Este mesmo Senhor, antes de ser tomado aos céus, aqui em Atos dos Apóstolos, ele disse aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, eles pudessem receber a virtude do Espírito Santo, que havia de vir sobre eles, para que então eles pudessem se tornar testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você me perguntar, por que as igrejas estão parando de fazer missões? Pela mesma razão pela qual as igrejas estão parando de buscar o Espírito Santo. Eu quero que você entenda nesta noite que o Espírito Santo, o revestimento de poder, é a força motriz para que a igreja faça a obra missionária. Foi por isso que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se a igreja deixa de buscar o poder de Deus, ela perde o combustível para fazer a obra missionária. Se a igreja deixa de receber o poder de Deus, a igreja deixa de ter sobre si a força motriz que a impulsiona para fora para ela fazer a obra missionária. Se a igreja deixa de buscar e de receber o poder de Deus, ela não tem a chama que queima e que impulsiona a ela para fazer a obra missionária. Então eu quero tratar disso com você, para que você compreenda, para que você entenda a importância de ser cheio do Espírito Santo para fazer missões. Mas me permitam retornar um pouco na história da humanidade. Eu disse para você ficar com a sua Bíblia aberta, e à medida que nós formos citando os textos, a mídia pode ir colocando para os irmãos acompanhar, mas se você puder, pegue a sua Bíblia e vá acompanhando no texto da Escritura. Vamos então voltar no começo da história da humanidade. Quando Deus criou o homem, Deus o criou diferentemente de todos os outros seres que já haviam sido criados. Porque quando Deus criou os anjos, Deus utilizou-se daquilo que eu chamo de a matéria-prima do céu, para que os anjos fossem criados. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que os anjos são espíritos ministradores. Deus os criou dando a eles apenas uma natureza espiritual, por isso eles são espíritos ministradores. Mas quando Deus foi criar os animais, Deus criou os animais a partir da matéria-prima da terra. A Bíblia diz que Deus ordenou às águas que elas produzissem os seres vivos, e das águas surgiram os primeiros animais, assim como Ele ordenou a terra que também produzissem, e os animais terrestres foram criados a partir da matéria-prima biológica, a partir da matéria-prima natural, de maneira que os anjos eram seres sobrenaturais ou espirituais.
Os animais, seres naturais, seres terrenos. Mas quando Deus foi nos criar, a Bíblia diz que Deus pegou primeiramente e criou o ser humano a partir de um decreto eterno. Porque ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. O próprio Deus pegou um pedaço de barro, com a sua mão ele formata, ele modela aquele boneco. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7, que Deus soprou nas narinas do ser humano. E porque Deus soprou, o homem se tornou alma vivente. A palavra sopro no original hebraico é a palavra ruá. A palavra ruá quer dizer sopro, quer dizer vento, quer dizer também espírito humano, mas também quer dizer Espírito de Deus. Quando Deus soprou nas narinas do ser humano, Deus estava fazendo três coisas. A primeira coisa que Deus fez, Deus estava lhe dando uma natureza viva. Por causa do sopro de Deus, aquele ser que antes não era um ser, era apenas um pedaço de barro, agora se tornou alma vivente. Agora ele passou a ter vida, porque Deus soprou nas narinas do homem. Deus estava dando para ele uma natureza espiritual, constituída de alma e de espírito. A alma para ligá-lo ao mundo exterior, o espírito para ligá-lo ao mundo interior. A alma para ligá-lo à realidade natural, o espírito para ligá-lo à realidade sobrenatural. A alma para ligá-lo à criação, mas o espírito para ligá-lo ao Criador. Quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus fez uma terceira coisa. Deus conectou este ser humano com ele próprio. Deus ligou o homem, porque quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus conecta o espírito do homem com o seu próprio espírito, porque a partir daquele momento o Espírito de Deus passaria a habitar no ser humano e a conectá-lo com o eterno. É por isso que quando você está num culto e que os louvores são cantados e a palavra pregada, você reage no teu corpo àquilo que está acontecendo no ambiente. Tem crente que diz: pastor, eu estou sentindo um arrepio. Não é arrepio, você está conectado com o céu. Pastor, eu estou sentindo um fogo me queimando. Sabe o que é isso? É o teu espírito que está ligado ao Espírito de Deus. E à medida que você está conectado com Ele, aquilo que está no céu começa a acontecer na terra. Aleluia. Mas ouça, o ser humano pecou, e por causa do pecado, algumas coisas começaram a acontecer. A primeira coisa que aconteceu é que o homem foi destituído da glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, e o versículo 23 diz: porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O homem vivia em um ambiente de glória no jardim, mas por causa do pecado, ele vai ser destituído desta glória. Segunda coisa que vai acontecer é que por causa do pecado, uma muralha de separação, uma barreira entre Deus e o homem vai se estabelecer. O profeta Isaías declara isso no capítulo 59 e os versículos 1 e 2.
Ele diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que as vossas orações não sejam ouvidas e o seu rosto fique encoberto de vós. Ouça-me. O pecado separou o homem de Deus. Esta separação vai ficar latente, porque Deus vai expulsar o homem do jardim. Porque entenda uma coisa: pecado não combina com glória. Eu vou dizer de novo: pecado não combina com glória. Pecado não combina com glória. A glória é vida para quem é santo, mas a glória é morte para quem está no pecado. Por causa disso, Deus expulsou o homem do jardim do Éden. À medida que o homem foi expulso, ele foi se tornando mais pecador, porque essa é a lógica da Bíblia. Quanto mais perto de Deus, mais santo. Quanto mais longe de Deus, mais pecador. O homem foi expulso do jardim. Ele começa a se tornar um pecador quanto mais. Ele começa a mergulhar no pecado. E aí nós vamos chegar em Gênesis capítulo 6, o versículo 3. Observe o que é que está lá nesse texto. O texto diz o seguinte: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele se tornou carnal. Por causa disso os seus anos serão apenas 120 anos. Deixa eu explicar isso para vocês. A palavra hebraica que está aí para contender é a palavra Iadon. A palavra Iadon, ela está mal traduzida neste texto, porque Iadon não é só. Iadon não está relacionado apenas a contender, mas Iadon também é habitar ou permanecer. O que é que Deus está dizendo? O homem se tornou carnal. Como carne não combina com glória, o Espírito eu havia soprado dentro dele para que ele tivesse comunhão comigo, não poderá mais habitar ou permanecer sobre ele. Então vamos entender, porque o que eu vou pregar aqui, pastor Leandro, é fruto de quase 25 anos de estudo. Porque eu acredito que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais rejeitada. É a pessoa da Trindade que nós, mesmo sendo pentecostais, mais rejeitamos. E é preciso resgatar a figura do Espírito Santo na nossa vida espiritual. Então aqui Deus está estabelecendo um decreto. Neste decreto, Ele está dizendo que o Espírito dele não mais permaneceria no homem, porque ele havia se tornado carnal. E agora os seus anos serão somente 120 anos. Ouça-me. A partir deste decreto, o que Deus estava dizendo era que aquele espírito que ele havia conectado ao espírito do homem, e que antes estava dentro do homem, agora esse espírito não mais habitará, não mais estará dentro, mas esse espírito agora estará fora.
esse Espírito estará sobre. Pastor, o senhor pode provar isso? Posso. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11, versículos 16 e 17. Olha o que vai dizer a Escritura Sagrada. Números capítulo 11, os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Coloque o 17. Então eu descerei ali, falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre. Olha lá, olha o texto. O texto não diz tirarei do espírito que está dentro, mas o texto diz tirarei do espírito que está sobre eles, sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leve sozinho. Agora, por favor, coloque o versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do espírito que estava o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois daquele dia nunca mais. Será que você entende o que está acontecendo aqui? Eu vou explicar. Eu quero que você entenda. Eu quero que você saia daqui hoje com o teu coração certificado daquilo que Deus está te falando. Antes do pecado, Deus havia conectado o espírito do homem ao seu próprio espírito. Por causa do decreto de Gênesis 6:3, esta conexão foi cortada. O espírito que estava dentro veio para fora. O espírito que habitava agora só repousa. Agora, durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo não mais vai atuar da maneira em que ele atuava. Porque antes, a comunhão do homem com Deus era diária. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha até o homem no jardim do Éden. A comunhão do homem, ela era uma comunhão de intimidade. O homem olhava para Deus face a face. A glória de Deus se manifestava no jardim. E agora, por causa do pecado, o homem não pode mais se aproximar de Deus. Moisés, que achava que tinha intimidade com Deus, disse: Senhor, eu quero ver a tua face. O Senhor disse para ele: Moisés, tu não podes, porque nunca um homem viu a minha face e permaneceu vivo. Vai para trás daquela pedra que eu vou passar, e quando tu olhares para minhas costas, a minha misericórdia se revelará a ti, Moisés. A Bíblia diz que Moisés olhou para as costas de Deus, e quando ele desce do monte, a sua face, ela brilha, ela está brilhante, porque a glória de Deus tomou sobre a vida de Moisés. Mas durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo não pode mais agir da maneira como ele agia. A comunhão que antes era plena, agora se tornou limitada. A comunhão que antes era contínua, agora se tornou uma comunhão esporádica.
A comunhão que era permanente, agora se tornou intermitente. Os teólogos costumam explicar, pastor Leandro, dizendo que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado sob medida. E com todo respeito a esta colocação, o Espírito Santo não pode ser fatiado nem dividido. Na verdade, o que acontece é que o Espírito Santo, ele repousa, mas ele não mora. Ele repousa, mas ele não habita. Ele repousa, mas ele não permanece. Sabe o que foi que aconteceu? Deus nos criou para ser casa de habitação do Espírito Santo, e por causa do pecado nós nos tornamos casa de repouso. Será que você está entendendo isso? Deus não te criou para ser hotel do Espírito Santo. Deus te criou para ser casa do Espírito Santo. Deus não te criou para ser chácara do Espírito Santo. Deus te criou para ser habitação, para ser morada, para ser casa. Quando a gente canta que esta casa é sua, não é esta casa, é esta casa. Não é nesta casa que ele habita, é nesta casa que ele deseja habitar. Quem é casa aqui nesta noite? 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 Se você puder me dar só mais um pouquinho de retorno aqui, eu agradeço. Ontem pela manhã eu estava numa outra programação, que depois eu vou falar desse projeto do pastor Leandro, chamado A Cabana. E ontem a ministração foi 4 horas de tempo. Eu já ouvi na cabana, pastor, mensagem de 8 horas, que pareceram que foram 30 minutos. A gente descobre lá que na presença de Deus o tempo não... Aí você vai entender por que Moisés passou 40 dias e 40 noites diante da presença. Quem levou comida para ele, quem levou roupa para ele trocar, porque na presença é assim, meu irmão. Quando a gente está na presença, o tempo é um mero detalhe. Eu sei que culto tem que ter ordem, tem que ter decência, mas eu estou com saudade daquele tipo de culto que a gente vem para casa do Senhor, sem hora para voltar para casa, porque na verdade a presença está no ambiente e a glória está tomando conta do lugar. Aleluia! Então vamos lá, vamos continuar. Durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não vai agir como ele agia dentro do Jardim do Éden. O pecado vai quebrar esta comunhão. Isto fica explícito todas as vezes que a Bíblia vai tratar do Espírito Santo no Antigo Testamento. A Bíblia não diz mais que o Espírito Santo habitava, que o Espírito Santo morava, mas que o Espírito Santo repousava, que o Espírito Santo vinha sobre. Olha, por exemplo, Juízes capítulo 3, versículo 10. E veio o Espírito do Senhor sobre ele e julgou a Israel e saiu para a peleja. Está falando de Otiniel. O Espírito vinha sobre, mas o Espírito não vinha dentro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Diga comigo, esta nunca foi a vontade de Deus. Diga, esta nunca foi a vontade de Deus. Irmãos, a prova disso é que o mundo estava contaminado pelo pecado. Deus não habita onde o pecado está. O que Deus faz para resolver o problema? Ele chama Moisés. Ele diz: Moisés,
tu vais construir um lugar. A planta não é da terra, a planta é do céu. E dentro deste lugar o pecado não vai entrar. Sabe como é o nome desse lugar, irmãos? Tabernáculo. Deus ordena a construção do tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 divisões. A primeira divisão era o átrio. Para que você chegasse no átrio, você tinha que passar pela primeira porta. Em hebraico, a primeira porta se chama de caminho. Você tinha que entrar pelo caminho. Quando você entrava pela primeira porta, você se deparava com o altar do holocausto, aonde 2 vezes por dia o sacerdote oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Depois que aquele animal era morto, a sua pele tirada, as suas vísceras tiradas, ele era lavado nas pias de bronze, ele era cozido e depois ele era assado, e ali a gordura era queimada como incenso suave diante da presença de Deus. Segundo compartimento era chamado de lugar santo. Para entrar no lugar santo você passava pela segunda porta, que em hebraico o nome desta porta é verdade. Você sabe por que o nome dessa porta é verdade? Porque a partir daqui, meu irmão, se o camarada não tivesse vida com Deus, ele podia morrer a qualquer momento. Para que ele pudesse entrar aqui dentro, era a porta da verdade. Você já imaginou, pastor, se ainda fosse assim? Se o crente tivesse que passar por essa porta para poder chegar no culto. Aleluia! Ele passava pela porta da verdade. Do lado esquerdo estava uma menorá de 7 lâmpadas, chamada de candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus. À direita, uma mesa pequena, chamada de mesa dos pães da proposição. Aqui na frente, um altar do incenso, aonde 2 vezes por dia o sacerdote oferecia incenso diante da presença de Deus. Mas agora vem a terceira porta. Você sabe como é o nome da terceira porta? É vida. É vida. É vida. O sacerdote, que tinha que ser da linhagem de Arão, sumo sacerdote, entrava por ela, ultrapassava o véu, e quando ele chegava dentro do Santo dos Santos, estava lá a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia. A madeira de acácia é a pior madeira para você fazer alguma coisa. E por que, pastor? Porque ela é uma madeira cheia de ondulações. Pastor, e por que Deus ordenou para fazer a Arca da Aliança de madeira de acácia? Você quer saber por quê? Porque a arca apontava para nós. Nós somos a arca feita de uma madeira imperfeita. A arca aponta para nós, aponta para a natureza humana, pastor Gilmar. Mas quando Deus ordenou que a arca fosse feita, ele disse: olha, mas reveste ela de ouro batido por dentro e por fora. Você sabe o que é o ouro? É a glória, 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 é a glória. Olha para esse crente que está do teu lado, diga: você não é perfeito, mas está revestido da glória. Ouça, no tabernáculo nós temos a tipologia daquilo que Deus desejava realizar na vida do homem. Porque no altar do holocausto havia uma lei sobre ele. Esta lei está em Levítico 6:13. E todo crente pentecostal conhece isso. Levítico 6:13 diz o quê? E o fogo
E o fogo, e o fogo, e o fogo, continuamente, e não, e não, e não. Ali Deus estava dizendo: esta é a minha vontade sobre a vida da minha igreja, é que o fogo queime todos os dias e nunca se apague. Mas olha, esta tipologia, ela vai ser reforçada pelas promessas. Porque Deus sabe como nós somos. Deixa eu perguntar uma coisa para a igreja: nós somos ou não imediatistas? Será que você tem coragem de admitir? Quando Deus te faz uma promessa, você quer que aconteça logo ou que demore muito? Você quer que aconteça logo ou que demore muito? E se demora, o que acontece? Você vai dizer que não era profecia, que era profetada. Você vai dizer que não era revelação, era revelamento. Você vai dizer que não era visão, era visagem. É assim, irmão. E aí, pastor, o que é que Deus faz? Deus começa a usar profetas de lugares diferentes, em tempos diferentes, para dizer a mesma coisa. Um belo dia você vai num culto numa igreja aonde ninguém te conhece, se assenta lá no último banco, de repente Deus levanta o seu profeta, vai na tua direção e diz: assim diz o Senhor. E aí você sai do culto dizendo: foi Deus que falou, foi Deus que falou, foi Deus que falou, foi Deus que falou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que Deus vai fazer. Deus aponta o tabernáculo e o altar do holocausto como sendo a tipologia da restauração da glória em nós. Mas para que o ser humano não caísse na incredulidade, Deus começa a levantar os profetas. Você quer ver isso? Isaías capítulo 32, versículo 15. Olha aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 32, versículo 15 diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por bosque. Você sabe o que Deus está dizendo? Sem o Espírito Santo, você é como um deserto. Deserto é lugar de morte. Deserto é lugar de sequidão. Deserto é lugar aonde nada se produz. É lugar de improdutividade. Mas quando o meu Espírito for derramado sobre você, quando o meu Espírito for derramado sobre a tua vida, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por bosque. Olha o que Isaías ainda vai dizer. Capítulo 44, versículo 3 e 4. Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Você sabe o que eu digo da igreja que eu sou pastor? Eu digo que é muito fácil dizer que o pregador é frio. Difícil é admitir que a terra seca. E eu não estou querendo, irmão, de maneira nenhuma lhe constranger ou lhe ofender, porque quem está chamando a gente de terra seca não é o pregador, é a Bíblia. Olha o que o texto está dizendo: derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra. E rios sobre a terra. O irmão Júdice gravou uma música que eu acho linda, e ela fala um pouco dessa realidade. Dá lá aquela nota. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou.
Será que você tem coragem de cantar? Até minha adoração já não passam de palavras. Senhor, minha oração até minha adoração já não passam de palavras. Então clame a Ele, abre os céus, deixa a chuva. Então admita diante dele: a terra seca. Diga: a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva. Deixa a água descer. Oh, aleluia. Será que você tem coragem de ser profeta de Deus? Para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela nesta noite: a água de Deus vai te molhar a terra seca. A água de Deus vai te pegar aqui neste lugar nesta noite. Arabachecanda rabagas, elemanda rabachecanda rabagai, alaiacanda rabachecarabagai. Segura aí, fiquem comigo. Depois do profeta Isaías, eu prometo que quando eu chegar em Atos hoje eu paro, pastor. O senhor me dá mais uns minutinhos para mim chegar em Atos. Aí amanhã eu vou a partir de Atos. Depois de Isaías, o Senhor vai levantar o profeta Ezequiel. Ezequiel vai profetizar e ter a visão de um dos maiores avivamentos profetizados no Antigo Testamento. Porque ele está em Tel Abib, numa comunidade judaica, às margens do rio Quebar. E o Senhor vai arrebatá-lo em espírito e vai colocá-lo no meio de uma visão. E sabe o que é que ele vê? Um vale de ossos. Irmão, isso é muito sério, porque as pessoas não sabem o que é avivamento, pastor. A palavra avivar no original hebraico é a palavra raiar. Ela só aparece uma vez na Bíblia, que é em Abacuque 3:2, quando o profeta diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos torna-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. A palavra raiar ali quer dizer trazer a vida, voltar à vida, voltar a viver, viver prosperamente. E aí deixa eu dizer uma coisa para você: é fácil saber quando o crente é avivado, irmão, porque quem está vivo reage. Reage ou não reage? A primeira coisa que a pessoa perde depois que morre é a capacidade de reagir. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Mas se você chegar com uma agulha e espetar alguém que está morto, ele não vai mexer o braço, porque quem está morto não reage. A segunda coisa, a pessoa que está morta não sente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês:
Nós estamos querendo nos tornar pentecostais requintados. Eu não vou dizer nem equilibrados, porque equilibrados, o Pentecoste equilibrado é aquele que é derivado da palavra, de uma vida com Deus. Agora, pentecostal requintado. E o que é isso, pastor? É gente que não adora mais com intensidade. Acha que não precisa levantar a mão, não precisa dar glória, não precisa levantar. Aí sabe o que é que eu fico pensando? O camarada não é crente. Eu já tive a oportunidade de assistir um jogo no Maracanã. Você sabe como foi que eu saí do Maracanã? Eu saí dizendo: se os crentes da igreja fossem como essa torcida organizada. Rapaz, os camaradas chegaram 2 horas antes do jogo começar. Eles gritaram do começo até o fim do jogo. E quando saíram, ainda saíram cantando nas ruas, batendo tambor, saltando diante de um time de futebol. Aí o cara vem para a igreja, quer ser requintado, dizer que nós não podemos adorar diante da presença dele. Quando era do mundão, na época do carnaval, estava lá pulando diante do carnaval, e agora não tem coragem nem de levantar a mão diante dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você: seja equilibrado, mas não seja engessado. Porque quem está vivo reage. Quem está vivo sente. Quem está vivo abre a boca e fala. Quem está vivo abre a boca e glorifica. Deixa eu ver quem está vivo aí. Deixa eu ver quem está vivo aí. Deixa eu ver quem está vivo aí. Deixa eu ver. Aleluia! O Senhor vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, tu acredita que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. O Senhor disse: então profetiza. Quando Ezequiel profetizou, cada osso começou a se ligar ao seu osso. Começou a crescer nervo sobre os ossos, carne sobre os nervos, pele sobre a carne. E aí o Senhor disse: Ezequiel, ordena ao vento que venha, ao Espírito que venha. E aqui está Ezequiel 37:14. O Senhor diz: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O que te dá vida é o Espírito. 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 Esse é o Espírito Santo. Pastor, quando eu cheguei neste próximo texto, Ezequiel capítulo 39, versículo 29, coloca aí. Eu disse para vocês que o pecado criou uma barreira de separação, sim ou não? Essa barreira de separação estava representada no véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Mas olha o que é que o Senhor está dizendo agora aqui. E porei em vós o meu Espírito. Não é esse mais, é 39. Coloca aí Ezequiel 39. 39, 29. 39, 29. 39, 29. Nem lhes esconderei mais deles a minha. Ele está dizendo: eu vou tirar o véu, eu vou rasgar, eu vou tirar o impedimento, eu vou tirar a barreira. Sabe quando é que isso vai acontecer, pastor Steve? Quando eu derramar o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Quando o Espírito vier, não haverá mais véu.
não haverá mais separação. O véu do templo se rasgou e o caminho perfeito foi aberto, para que pudéssemos entrar aonde antes não podíamos entrar. O Senhor vai levantar um outro profeta. Calma que eu já estou em Joel. Cerca de 830 anos antes de Jesus nascer, Joel é levantado como profeta. Para dizer o que, pastor? Capítulo 2, a partir do versículo 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos velhos e os vossos jovens, porque naqueles dias até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Agora ouça aqui. Quando eu cheguei nesse texto, pastor, eu disse: Espírito Santo, tem alguma coisa errada com esse texto. Eu acho que o tradutor traduziu errado, Joel se enganou. Porque quem tem sonho é jovem e quem tem visão é velho. Mas a Bíblia está dizendo que o velho vai ter sonho e o jovem vai ter visão. Aí o Espírito Santo disse: não tem nada errado. Eu disse: mas como, Espírito? Ele disse: não tem. Porque eu sempre venho para dar aquilo que a pessoa não tem. O jovem tem o sonho, mas pela falta de maturidade, muitas vezes ele não alcança a promessa daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí Deus vem, abre os olhos dele, dá visão para ele conquistar os sonhos de Deus na sua vida. Pastor, e aquele que está velho, tem visão da vida, visão da obra, visão do casamento, visão das coisas, mas acho que porque está velho, Deus não vai mais fazer nada na vida dele e nem através dele. O Senhor está dizendo: tu tem a visão e agora eu estou te dando sonhos. Tu tem a visão, mas agora eu estou te dando sonho. Volta a sonhar, porque Deus ainda quer te usar para fazer a sua obra, a obra missionária nesta última hora. Aleluia. Cheguei em Mateus. Jesus nasceu. Aos 30 anos de idade ele vai ser batizado. No dia do seu batismo, João Batista vai dizer uma coisa tremenda. João era filho de quem? Vamos lá, me ajude a pregar. João era filho de quem? Zacarias. Zacarias era o quê? Zacarias era o quê? Sacerdote. Se João era filho de Zacarias, então João também era sacerdote. Ele era de linhagem. Você sabe qual era uma das funções do sacerdote? Era apontar o cordeiro para o sacrifício. João está batizando. Ele está batizando. De repente ele levanta a cabeça e ele vê alguém vindo na direção dele. Ele é sacerdote e ele tem autoridade para apontar o cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vieram até João, Mateus capítulo 3, versículo 11, para lhe perguntar: João, és tu o Messias? Ele disse: não. Capítulo 3, versículo 11. Ele disse: não. Na verdade eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno nem de atar as alparcas dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vai começar o seu ministério, e ao longo do seu
ministério, ele vai dizer uma coisa muito interessante. João capítulo 7, cheguei em João. Capítulo 7, versículos 38 e 39. Ele disse: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão o quê? Fluirão o quê? Isaías disse: derramarei do meu espírito sobre vós, e os meus rios sobre a vossa terra, sobre a terra seca. João agora está dizendo: quem crê em mim, palavras de Jesus, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de... Aí o texto diz lá no 39, que ele disse isso acerca do Espírito Santo, que eles haveriam de receber, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Está lá no texto. E isso porque Jesus ainda não tinha sido, o Espírito ainda não tinha sido dado. O decreto que tirou o Espírito ainda não tinha sido revogado. O Espírito está durante todo esse tempo vindo e capacitando, vindo e operando, vindo e escolhendo, vindo e enchendo, mas nunca habitando. João capítulo 14. Abra aí João capítulo 14. Já estou chegando em Atos. João capítulo 14, versículo de número 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Coloca o 16. Irmão, desculpa. Talvez você diga: pastor, o senhor é muito empolgado. É porque eu não consigo ficar da mesma maneira, pastora Milena, diante dessas verdades. Olha o que esse texto diz. Olha lá. Eu rogarei ao... Aí eu tenho que explicar para você. Por que Jesus disse: eu rogarei ao Pai? Por quê? Porque no Antigo Testamento quem tinha a primazia da revelação era o Pai. Quem disse: o meu Espírito não habitará para sempre do homem, foi o Pai, porque ele tinha a primazia da revelação no Antigo Testamento. O Filho, que agora tem a primazia da revelação, diz: eu rogarei ao meu Pai. E quando ele rogar, o que é que vai acontecer? Ele vos dará outro Consolador. Aleluia. Mas entenda, a palavra outro no grego é renteros para outro diferente, mas é alós para outro da mesma espécie. Quando Jesus disse: rogarei ao Pai e ele vos dará outro, ele não disse renteros, ele disse alós. E isso quer dizer o quê? Ele está dizendo: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador igual a mim, da mesma essência, com a mesma natureza, da mesma origem. Ele não é diferente de mim. Ele é igual, 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 ele é igual. Mas olhe lá, irmão, para você não dizer que isso é invenção minha. Gênesis capítulo 6, versículo 3. O meu espírito não agirá o quê? Não agirá o quê? Para na vida do homem. Não é isso que está lá? Se você pegar o texto e olhar de novo, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele se tornou carne. Está lá, Gênesis 6, 3. O meu espírito não contenderá. Sublinha isso aqui, ó. Agora volta no texto lá de João, capítulo 14, versículo de número 16. Coloque lá. 14, 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Para quê? Para que fique convosco para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Ouça lá. O texto continua. Vai para o 17. Capítulo 16, versículo 17. 14 e 17, perdão. Vai lá. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem nenhum, mas
vós o conheceis. Olha lá, irmão, Bíblia a gente tem que estudar assim. Porque habita convosco. O que é habitar convosco? É habitar com vocês, no meio de vocês. O Espírito Santo, ele está habitando no meio de vocês. Só que ele estará em vós. Estará em vós. Estará em vós. Jesus está dizendo, por enquanto ele está no meio, mas ele vai ficar dentro. Ele vai ficar dentro. Ele vai voltar a habitar a sua casa. Aleluia. Jesus vai morrer. Ele vai ressuscitar. Quando ele ressuscita, as mulheres tentam tocar nele. Ele disse: não me toquem, porque eu ainda não fui para o meu. Ele vai ao Pai. Ele roga ao Pai. E ele volta. Coloca aí João capítulo 22, versículo 20. Na verdade coloca 18, 19 e 20. João capítulo 22. João capítulo 20 e 22, perdão. 20 e 22, coloca aí na tela. Coloca o 21. Coloca o 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Vai para o 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Agora, aí você vai entender. 22. E havendo dito isto, fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? E disse o quê? Vamos lá, calma. Lá no princípio, quando Deus criou o homem, o que foi que Deus fez? Deus fez o quê? E quando Deus soprou, Deus deu uma natureza viva, Deus deu uma natureza espiritual, e Deus ligou o espírito do homem ao seu próprio espírito, sim ou não? Por causa do pecado, essa conexão foi. Mas agora o que é que Jesus está fazendo? O que é que Jesus está fazendo? Jesus está ligando de novo. Jesus está dizendo o seguinte: ei, agora eu morri, o pecado foi perdoado, o homem já pode ser restaurado, pois então a partir de agora eu vos digo: recebam o meu Espírito, recebam o meu Espírito. Oh, a ordem foi dada, e aqui eu vou terminar. Porque talvez você diga para mim: pastor, por que Jesus disse receba o Espírito Santo, se o Espírito Santo só vai descer no dia de Pentecostes? Irmãos, os irmãos tradicionais entendem o batismo com o Espírito Santo como a experiência vivenciada por todo cristão na hora que ele aceita Jesus, sim ou não? Para alguém que é reformado, na hora que a pessoa aceita Jesus, ela também é batizada com o Espírito Santo. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é a experiência que a gente passa ou vivencia depois da conversão. Aí, talvez você me pergunta: pastor, quem está certo? Eu vou dizer para você: os dois estão certos. E aí eu explico. O que Jesus fez aqui é o que eu chamo de batismo no Espírito Santo. É a experiência que acontece na vida de todo aquele que aceita Jesus. O Espírito Santo passa a habitar nele. Agora, o que vai acontecer em Atos capítulo 2 é o batismo com o Espírito Santo, que é quando o Espírito que está dentro se manifesta naquele em quem ele habita.
Fique de pé. Fique de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus disse para os discípulos: João, na verdade, vos batizou com água para arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. Eles estavam lá no cenáculo, na casa de Maria, mãe de João Marcos. A Bíblia diz que era o dia de Pentecostes, 10 dias depois da Páscoa. Na verdade, 50 dias depois da Páscoa. Eles estavam todos naquele lugar reunidos. 40 dias depois da Páscoa, Jesus apareceu para eles e ordenou que eles ficassem em Jerusalém. Se o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, eles ficaram orando quantos dias? Quantos dias? A gente não tem paciência hoje nem mais de ficar um culto de 2, 3 horas. A gente quer Pentecoste, quer revestimento, quer unção, mas a gente não tem paciência. Pastor, me entenda, eu não estou exortando a sua igreja, porque eu sei que essa igreja é muito bem ensinada. Mas eu tenho dito lá para os crentes de Macapá, que se nós orássemos como nós comemos, e se nós comêssemos como nós oramos, a gente não tinha problema nenhum. Porque tem crente que come 6 vezes por dia. Ele toma café, depois ele toma um lanche, depois ele almoça, depois ele toma um lanche, depois ele janta. E à noite, a depender do crente, ele toma uma tigela de açaí com charque frito antes de dormir. A segunda coisa que eu tenho dito para os crentes de Macapá, sabe o que é? Se nós orássemos como a gente maratona a série. Eu digo, pastor, para os crentes de lá, que aquele botão próximo capítulo deve ter sido criado no inferno. Porque o camarada assiste um capítulo de uma série, quando termina o capítulo, aí aparece o botão do inferno. Próximo capítulo, próximo capítulo, próximo capítulo. E ele não consegue desligar. Aí assiste o próximo. Daqui a pouco outro próximo. Daqui a pouco outro próximo. Quando vai ver, é de manhã. Você já imaginou? Se o crente entrasse no seu quarto, dobrasse o seu joelho, depois de uma hora de oração, ele vai se levantar. Só mais uma hora, só mais uma hora. Aí ele dobra os seus joelhos, ora mais uma hora. Aí ele vai se levantar. Só mais uma hora, só mais uma hora, só mais uma hora. Vou dizer uma coisa para vocês. Essa igreja já é uma potência missionária. Mas se vocês estiverem dispostos a receber o que Deus quer derramar sobre este lugar, pastor, vai chegar o dia, ouça o que Deus está falando, vai chegar o dia que vai ter mais crente no campo missionário do que aqui dentro da igreja. Eu vou dizer de novo, vai ter mais crente no campo missionário. O Senhor vai dizer, irmãos, nós temos 1000 crentes aqui, mas tem 1500 missionários já enviados por essa igreja. Sabe quem é que desperta isto? É o Espírito
continua para falar da parceria do Espírito e da igreja na obra missionária, para você ver o que Deus vem para fazer na tua vida. Mas eu quero orar, porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E viu-se sobre eles o quê? Línguas repartidas, como que de Levítico 6 e 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não vai se apagar. Não vai. A chama vai continuar acesa. Eu quero que você segure a mão desse irmão que está do seu lado. Pelo horário, eu não vou chamar aqui na frente, mas segure na mão. Fecha o corredor. Fecha. As crianças também. Eu orei para Jesus encher crianças com o Espírito Santo. Como é que a gente pode se acostumar num culto que não seja assim? Como é que a gente pode se acostumar com um culto sem a presença? Como é que a gente pode se contentar em ir para casa voltando do mesmo jeito que a gente chegou na igreja? O Espírito Santo quer encher a igreja. O Espírito Santo, que eu vou dizer aqui é uma loucura, mas os crentes estão vindo para a igreja em busca de conforto. Só que a questão é que Deus está interessado em confronto. Tem crente que vindo para a igreja diz: não, eu vou para o culto porque eu quero voltar para casa e ter uma noite de sono abençoada. Eu estou orando para Deus não deixar mais os crentes dormir, para eles voltarem do culto assim: meu Deus, aquela palavra está queimando dentro do meu coração. Ah, Senhor, o que é que eu faço? Eu me lembro que eu estava no encontro com Deus, com os jovens da igreja, e Deus começou a mover a sala de oração. Lá no nosso encontro a gente coloca oração 24 horas, é 24 por 3 dias, 24 horas de oração. Aí um dia eu preocupado, porque tinham alguns que já estavam há mais de 10 horas orando. Eu cheguei lá e disse: vamos para o quarto dormir, façam a troca de turno. Aí um olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, um pequenininho, e disse: pastor, como é que eu posso ir dormir se quando eu me deito o Espírito diz: te levanta, vai para o quarto orar, vai. Você está entendendo? O Espírito Santo quer despertar a nós. Oh. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Eu quero que você comece a orar.
Eu quero que você comece a fazer um clamor nesta noite aqui neste lugar. Isso, comece a orar. Deixa o Espírito Santo começar a ouvir a tua voz aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo começar a te ouvir aqui nesta noite. Vai, vai, vai. Alaia Castro e Querebenerras. Em Jerusalém. Alaia Cantarabaxe Candarabagai. Espírito Santo, começa a soprar sobre esse lugar, igual o dia de Pentecostes. Sopra, 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 sopra. Ele dá graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 aqui ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Você que é batizado, comece a falar em línguas. Vai, vai. Vem como labareda de fogo. Vai. Vem como Vai. labareda de fogo. E pousa Vai, 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 vai. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre, abre. Abre a tua boca. Poder, poder, poder. Poder, poder. Poder, poder. Poder. Para fazer a obra missionária. Ela vai secandará. Ela vai secandará, bagai. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. Meu Deus. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem, Senhor. Tira a cinza. Tira a cinza. Tira, tira, tira. Deixa o fogo pegar. Deixa. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Vem como labareda de fogo. Aloia abaixo. Tá pegando, tá pegando. Tá pegando, tá pegando. Vai. Sopra. 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 Vem como Alaia, vai, achei. Alabacandarabás. sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de Olha, nós. olha, vai, enche, 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 Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, acende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, Espírito, Vem como em Pentecostes e enche, enche. e enche-me Vai, de vai, novo. vai, vai, vai. Espírito, meu Deus, queima esse lugar com a tua glória, com a glória, com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Alaia cantarabás, ele cantarabás secas, cantarabás, serabás, cantarabás, 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 alaia seca, receba, receba mais, receba mais, receba mais, receba mais. Vem como em Pentecostes E enche-me de novo.
a sua mão. Levante a sua mão. Segura aí o louvor. Levante a sua mão. O Senhor vai colocar uma brasa viva na tua mão agora. Comece a sentir essa brasa queimando nas tuas mãos. Raya shekanda rabasoke nebenekas. Irimanarabasore menekalabasherabahas. Elemandarabassekarabarahas. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Vai queimando do alto da cabeça até a planta dos pés. Agora levante as suas mãos, levante assim. Vira para alguém que está do seu lado, vira para alguém que está do seu lado. Vira, 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 vira. Agora toca nas mãos dessa pessoa e diga: deixa o fogo do Espírito de queimar. Vai, 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 vai. Orando sério. Podem orar, podem orar, podem orar, podem orar, pode orar. Uma chuva diferente agora está se formando. Segura só um pouquinho aqui o louvor. Segura só um pouquinho, segura só um pouquinho. Eu quero ouvir barulho de glória. Vai. Ó, olha o que está acontecendo. Olha o que Deus está fazendo. Deus está reacendendo a chama de muitos corações aqui. Ele mandará checandarabacai. Está chegando um novo tempo. Está chegando um novo tempo. Está chegando um novo tempo. Um tempo de alargar as tendas. Um tempo de crescimento. Ai, 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 candarabacai. Eleia candaraba, checandaraba. Alaia, checandarabagai. Vai recebendo, vai. Vai, porque Deus está destravando. 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 Ora, 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 ministra, ministra, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa, deixa. Vai, vai. Usa a autoridade que Ele te deu. Usa, 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 usa. Erabaxê. Erabarabás. Elemandarabás. Oh. Pode adorar. Pra gente terminar. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui nesta noite: há alguém aqui neste lugar que queira fazer uma renovação de aliança com o Espírito Santo? O Senhor me disse que tem 5 pessoas aqui que um dia já tiveram muito mais do que tem no aspecto espiritual, mas que a rotina, o ativismo e até mesmo a negligência fez com que aquilo que você tinha fosse desativado na tua vida. Não é que o Senhor tirou de você, é que isso foi desativado por você mesmo. O Espírito Santo está chamando você aqui agora. Ele me falou 5 pessoas, 5. Eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo agora aqui dizendo: são 5 pessoas. Diga para elas virem aqui, porque eu vou reativar aquilo que um dia já esteve ativo nas suas vidas.
Cadê a primeira pessoa? Não vou gastar muito tempo com isso. O Espírito Santo me falou que são 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. Pode ficar aqui, filho. Quisera todos tivessem o teu coração e a sede e a fome que tu tens da presença dele. O Senhor sabe quem tu és, e Ele almeja a fome que existe dentro de ti. Raya Shekanda Rabasso Menehas. Por enquanto tu és uma pedra escondida, mas eu, Senhor, estou te enchendo porque tenho uma grande obra na tua vida. Enquanto eu orava por esta noite, o Espírito Santo me mostrava isso. Crianças cheias do Espírito Santo. Ainda está faltando gente. Venha aqui, porque o Espírito Santo está te dando uma oportunidade. São 5 as pessoas que o Espírito Santo me falou. Nós temos 3 pessoas aqui na frente. Onde estão as outras 2? Porque eu quero orar. Venha. 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 A 4ª está vindo ali. Cadê a 5ª? Eu ouvi, irmãos. Eu não brinco com essas coisas. Eu não viajei quase 13 horas de avião para vir aqui para brincar com a vossa fé. Nós temos aqui 5 pessoas. Pode vir. Se você sentir de Deus no seu coração que você precisa realinhar a tua vida com o Espírito Santo, eu vou chamar aqui o pastor da igreja e a pastora da igreja para impor as suas mãos aqui, porque o Espírito Santo vai reativar na vida de vocês. Pastor, pode impor as mãos sobre eles. Ai, Jesus. Remanara shekalamas. Nesse mesmo tom. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar, menos a tua. A sua, a sua. Se eu não te ouvir, eu morro. se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento no meio do tormento. Ai, meu Deus, a glória dele está nesse lugar. Senta também, senta. Eu morro se eu não te ouvir. Eu prospero. A voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus.